Hoje eu vou falar de 3 motivos que fazem você perder um bom cliente. Porque não é só ganhar o cliente, é manter o cliente, ele ficar com você até o final, indicar outros amigos para fazer a decoração com você. Eu sou a Cíntia Liberatori, eu sou arquiteta. Fica comigo até o final para você não cometer esse erro. O primeiro motivo é você não ser dono da sua agenda de horários. Você simplesmente deixa o cliente fazer o horário que é melhor para ele e muitas vezes o horário melhor para o cliente é um horário muito infeliz para você. Eu vou dar um exemplo que eu já falei, vou repetir nesse vídeo, que é quando o cliente marca o horário de encontrar com o profissional no fim do dia na casa dele. Quando ele chega cansado do trabalho, ele ou ela, tanto faz, e você às vezes até tem que esperar ele se recompor de um dia cansativo para te receber e te receber também muito cansado. Além de você ser recebido por uma pessoa que está, em geral, exausta e teve um dia cheio de problema, ele pode até achar que com você é a parte boa da vida dele, né? Que ele está decorando a casa, mas também vai ser uma área da vida dele quando ele resolve contratar um profissional que ele vai ter que demandar muito esforço, porque são muitas decisões que têm que ser resolvidas. O cliente chega sossegado e começa a pensar, tô na minha casa, tô tranquilo, e você teve um dia corrido, está indo no fim do dia na casa do cliente, provavelmente vai ser entre 6h30, 7h30 e até 8 horas às vezes, e tem gente que até se sujeita aí às 9, o que eu acho simplesmente um desrespeito com você mesmo. Então não faça isso, porque isso já começa a mostrar que você não se valoriza, que você está à mercê porque você está trabalhando, você está vendido pelo dinheiro e não tem situação mais perigosa para não ser respeitado. Sim, você está sendo remunerado, você que está sendo contratado, ele é o cliente, mas você não pode dar esse recibo de que você está vendido. Nunca faça isso. Não tenha medo de colocar os seus horários. Claro que no começo da profissão, eu já fiz isso também de ir no fim do dia na casa do cliente, é normal. Mas depois que você já está um pouquinho estabelecido, você começa a evitar de todo jeito atender cliente nesse horário. E olha, que eu vou te falar uma coisa, mesmo no começo, eu nunca fui às 9 horas em casa de cliente, eu fui no máximo 7 horas. Então toma cuidado e você vai ver quando você for o quanto que eu tô falando é verdade e o quanto você vai se sentir desrespeitado. Então, a menos que você seja uma pessoa muito boazinha, que nada te incomoda. Aí pode ser que você só vá perceber o quanto você foi abusado depois de uns anos trabalhando. Eu percebi logo de cara, porque eu acho que eu não sou tão boazinha assim. Eu ia percebendo que a pessoa não estava me dando importância. Até pode ser uma insegurança minha, mas essa insegurança pessoal, né? Eu saber me impor, eu não deixar que fizessem isso comigo várias vezes. Olha, escuta o que eu falei, fizessem isso comigo. Mas não é o outro que está fazendo isso com a gente, é a gente que está deixando o outro fazer. Ele não faz de propósito porque ele quer fazer uma coisa ruim para você, não. Ele faz o que ele acha que é melhor para ele. Então você precisa pensar nisso. Ou se você quer atender no fim do dia, que não tem jeito, se prepare para ir bem descansado e antes de começar a reunião, você já pontua que que essa reunião vai durar 1h30. Porque aí a pessoa também fica com pressa de atender você e depois fazer outras coisas na casa dele que ele precisa fazer ou que ela precisa fazer, entendeu? Se você chegar, por exemplo, 7h30, você chega e fale. Fale antes, então, olha, eu vou às 7h30 pontualmente, porque às 9 horas eu preciso ir embora. Não explica o motivo. Você não precisa dizer que você tem uma festa, que você vai jantar com seus filhos, porque aí você está se justificando. Você já está indo no fim do dia, que dá muito bem 1h30 para conversar com o cliente, ou é começo de trabalho, ou você está numa etapa do trabalho que você está apresentando. Então, você tem essa opção, se o seu cliente só tiver esse horário, de você colocar hora de começo e hora de acabar essa reunião, para você não ficar sujeito ao cliente apressado e resolver um monte de coisa, até fazer uns telefonemas, falar que vai dentro tirar a gravata, ou sei lá, né, passar uma água no rosto, e no fim ele tá ali resolvendo o problema do dia todo que demandou e você fica esperando lá, cansado ou cansada no sofá da casa do cliente e sentindo que está sendo desrespeitado. Então esse é o primeiro motivo para você não perder o seu cliente, não haja dessa maneira. O segundo motivo que faz você perder um bom cliente é você, quando é necessário você dizer a sua opinião, você não diz porque vai contrariar o cliente.
Mas como assim, Cíntia, a gente vai contrariar? Como assim, Cíntia, vai contrariar o cliente? Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava fazendo um trabalho para um casal que tinha o dobro da minha idade na época, eu estava começando a trabalhar e eu precisava fazer uma estante de livros para um quartinho que era um quartinho biblioteca, tá? Aí eu fiz o orçamento de marcenaria com 2 marceneiros e o valor ficou muito alto porque eles estavam querendo gastar. Era um quartinho para guardar livro, não era um ambiente que conversava, né? Uma estante que conversava com o ambiente, entendeu? Então eles não estavam querendo investir muito neste quartinho de livros. E aí eu fiquei com vontade de falar uma coisa que eu achei que ia ser muito estranha para esse cliente. E aí eu falei que eu acho que vocês não vão gostar. Aliás, é uma maneira muito boa de começar a falar uma coisa ou que não gostar, ou que você não estava pensando nisso. Eu acho que eu falei que vocês não estavam pensando nisso, provavelmente vocês vão achar essa ideia bizarra, que não tem nada a ver. Mas eu falei, por que não fazermos as prateleiras de pedra? Na época era mármore que eu sugeri, que eu acho que tinha no piso desse ambiente, repetir o mesmo material. A gente não faz essas prateleiras de mármore e coloca os livros. Pode até colocar as prateleiras e ter um anteparo no final, se quiser caracterizar um pouquinho como estante, mas eu tinha certeza que ia ficar muito mais barato. Por quê? Porque quando você está mandando fazer uma marcenaria, ou mesmo na marmoraria, um serviço, tem dois preços nesse produto que vai ser entregue. Tem o preço do material e tem o preço da mão de obra. Quanto mais elaborado é o material, mais caro fica a mão de obra. Marcenaria sempre é custoso. No caso das prateleiras de mármore, elas seriam cortadas, lapidadas e fixadas na parede. Ou seja, um trabalho muito mais rápido para fazer, muito menos custoso a mão de obra, e eu tinha certeza que ia ser mais barato. Tanto é que eu orcei, ficou infinitamente mais barato e o cliente topou essa ideia. Os clientes toparam. Outra vez que eu falei também, dei uma ideia, isso aconteceu um monte de vezes, tá? Foi quando eu fui fazer um lavabo de cliente e eu tava fazendo o projeto. A ideia do projeto era colocar papel de parede em todas as paredes e eu falei, eu vou dar uma ideia, mas não sei se vai agradar, mas eu acho que ficaria fenomenal. E eu falei, vamos colocar madeira de demolição na parede que vai o espelho, aí a gente coloca um espelho de pendurado, que aliás para lavabo é muito mais bonito um espelho de pendurado do que um espelho colado na parede, como a gente faz nos outros banheiros em geral, né? Na decoração de alto padrão. Porque você está trabalhando esse banheiro como um banheiro sala, é um banheiro mais bonito, sabe aquele banheiro que você vai em restaurante e você quer ver o banheiro, que fala, vai ver o banheiro, que o banheiro é bonito, o lavabo ele faz esse papel dentro da casa da gente. E eu sugeri isso e desenhei inclusive o piso, elaborei um lavabo bem pequeno para um apartamento bem grande e os clientes amaram as ideias e fizeram 100% daquilo que eu propus. Então é muito importante, se você quer ser um designer de interiores, um arquiteto de interiores diferenciado, você ter coragem de propor coisas diferentes. Eu não estou falando empurrar a sua opinião, mas dentro do projeto, vir com algumas coisas que você acha que vai deixar a casa mais bonita e aquilo não foi pedido. Você pode sim vir com essas ideias e isso vai fazer com que você se torne um profissional diferenciado. Se não, uma hora ou outra, se você fica sempre na mesmice, sim, aquele cliente bom vai embora e vai contratar outra pessoa, porque vai achar que você é um profissional muito sem ideia, muito sem personalidade, que só faz o que eles pedem e aí eles começam a ficar inseguros. Então, você tem que saber colocar a sua opinião, saber falar muitas vezes uma coisa que você sabe que seu cliente não está esperando ouvir. Porque isso vai fazer você ser indispensável para esses clientes. E eles vão mudar de apartamento, mudar de casa e vão continuar te chamando provavelmente. Claro que não é uma certeza, mas pelo menos você sabe que você deu sempre o seu melhor. Passou aquela coisa na sua cabeça, coloque com jeito para fora para dar sempre o seu melhor para o seu cliente, porque é isso que faz você ser um profissional diferente. O terceiro motivo pode até ser uma junção do primeiro e do segundo motivo, mas vamos ver o que você acha. É ser bonzinho. Gostou? Tem gente que tem uma tolerância a certas coisas, como eu disse no primeiro motivo, que é ficar esperando muito tempo. Eu não me importo.
tá? E começa assim. Aí vem no segundo, ser bonzinho, muito sim, não fala nada, nada passa pela cabeça. Se você quer se destacar, você tem que ter personalidade. Você tem que trazer alguma coisa diferente. Você tem que sim colocar a sua opinião e ter uma opinião que marque. Por acaso, né, eu acho que de acordo com a minha personalidade, eu sempre não fui muito boazinha, não. Aliás, eu acho que eu não fui nada boazinha. E eu vou contar uma coisa que aconteceu um dia. Eu tava na yoga, fazendo yoga, isso já com 20 anos de carreira, e eu comentei com uma colega do lado que fazia yoga comigo, nem era minha amiga, comentei o que tinha acontecido no dia, que eu tive que falar para o cliente isso, explicar uma coisa, que eu tive que falar firme e que eu achava que ele não ia gostar, uma situação que realmente podia dar assim um mal-estar, mas eu tive que me impor e tive que me colocar. Não lembro o que foi o fato, mas eu me lembro muito bem do que essa moça da yoga falou para mim e eu nunca mais vou esquecer. As pessoas não gostam de gente que é muito bonzinho, boazinho. É uma coisa de não ser bonzinho para meio que ilustrar esse terceiro motivo. Eu era bem nova, um casal queria me contratar, um casal já lá para os seus 70 anos de idade, aposentados, acho que era um juiz, uma advogada, inclusive são profissões que aposentam com um salário muito bom. E aí eu me lembro que eu mandei o preço do meu projeto e eles acharam caro. E eu me lembro que eu fiquei muito mexida com isso, com a maneira que eles falaram. Eu lembro até que eu chorei, juro. Eu fiquei assim, porque eu fiquei muito brava. Eu falei, eu não trabalho para esse casal, nem por preço nenhum, porque eu senti que eu ia ser abusada. Olha só, um casal aposentado contratando uma moça jovem, com menos de 30 anos, e o jeito que eles falaram comigo acerca do preço do meu projeto. E então, assim, eu acho que um pouco do meu temperamento me salvou de não ficar no limbo da profissão, porque às vezes você começa com um cliente assim que abusa de você, né, que não valoriza o seu trabalho. Eu não estava cobrando caro, eu estava começando a trabalhar. E aí você vai por um filão de clientes sempre desse jeito. E você começa a entender que a profissão é assim, que a profissão demanda toda essa sua aceitação dessas coisas que acontecem. Isso porque também muita gente chega para você e fala, pega tudo que aparece. Claro que você tem que ter vontade de trabalhar e fazer o máximo para você trabalhar para mais gente e ir aprendendo, ainda mais quando você está começando. Você tem que ter uma noção de quando não estão te respeitando, quando aquilo vai ser o começo de um grande problema. Então, nessa situação, não é nem ser largado pelo cliente, pelo bom cliente, pela sua atitude. É você evitar de pegar um cliente que eu chamo que é aquele cliente que acaba, né, azedando o seu dia e comprometendo a sua atuação para outros clientes. Agora escreve para mim embaixo se você já teve alguma dessas atitudes e sentiu que te prejudica. Escreve para mim, que eu quero saber.